Saudações, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo e mais uma aprendizagem. Dizer que hoje chegamos na 6ª lição. E a nossa lição hoje é muito especial. Então vou pedir para você, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe os vídeos e seja uma bênção na vida das pessoas. E em primeiro lugar agradecer a Deus pela vida e saúde que Ele tem nos dado dia após dia. Se hoje nós estamos aqui é porque a graça de Deus nos alcançou. E hoje estamos aqui não porque somos merecedores, é porque Deus é misericordioso e Deus tem compaixão de nós. E hoje Ele nos deu mais uma vez a graça e a vida. Então, queridos, nós vamos partir para a nossa lição. Mas antes de nós chegarmos nessa lição, eu já pedi para você se inscrever e comentar, compartilhar. E ajude também com que o canal ajude também na compartilha dos vídeos para seus amigos, irmãos, familiares, para que o vídeo possa alcançar também essas pessoas e essas pessoas também sejam abençoadas. Então, seja uma bênção na vida da pessoa. E deixar também um forte abraço para minha irmã Jaqueline. Ela é do canal também Busca da Verdade. Ela está lá em Brasil e está a passar por momentos difíceis na vida dela. Eu conversei com ela, então quero aproveitar também, deixar um forte abraço para ela e dizer que não perca a fé. Continue, Deus é consigo, seja forte, ergue os olhos, vai na frente e não se esqueça de orar sempre. Deus vai te ouvir e Deus é contigo. Então, querido, nós já vamos entrar no nosso estudo para nós não levar muito tempo. Então, o estudo de hoje é o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, outra maneira também, o pecado imperdoável. Este é o tema de hoje. Então, queridos, quando nós estamos a falar acerca do pecado imperdoável, é algo muito importante. E não só, é algo também que é muito falado no mundo lá fora. E se nós também formos a ver, Deus, na sua palavra, Ele diz que Deus é misericordioso, maravilhoso, e Ele está sempre disposto a nos perdoar. E se Deus está sempre disposto a nos perdoar, então por que existe um pecado que Deus não pode perdoar? E qual é este pecado? E como que se comete este pecado? Então nós iremos responder essas perguntas neste vídeo e pedir para você prestar atenção, se ligue e não se esqueça também de assistir o vídeo até o final. Assista o vídeo até o final e você vai ter todas as respostas. Então, querido, partindo para o nosso primeiro verso do nosso estudo, nós vamos ler o 1 João 1, no versos 9. Vamos ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer nessa hora. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nós estamos a ver a promessa de Deus. Deus disse que se vocês confessarem os vossos pecados, eu sou fiel e justo para vos perdoar. Então Deus é justo e Deus é fiel em sua palavra. E Ele está sempre disposto a nos perdoar. Então a pergunta que surge é, se Deus está sempre disposto a nos perdoar e Deus está sempre pronto para nos dar o perdão, para nos dar a liberdade do pecado, então por que existe um pecado que Deus não pode perdoar? E como que esse pecado é? Vamos ler o livro de Mateus para nós podermos entender qual é este pecado e como que é este pecado. Mateus 12, no versos 32. Vamos ouvir o que a Bíblia quer nos dizer. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: se qualquer disser algo, alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Queridos, aqui a Bíblia diz que se alguém cometer um pecado, né? Se alguém cometer o pecado contra o Espírito Santo de Deus, essa pessoa não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Mas a Bíblia diz que se alguém pecar contra o Filho do Homem, essa pessoa será-lhe perdoado. Então, queridos, como nós podemos entender agora o pecado contra o Espírito Santo? É simples. Se você, por exemplo, pecar contra Jesus, falar mal de Jesus, ou seja, falar mal de Jesus, não aceitar a Cristo, ou seja, também uma outra forma é, se você usar o nome de Deus em vão, é um pecado que você está a cometer, mas neste pecado, Deus te dá o perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo, Deus não perdoa. E como que este pecado ocorre? O pecado contra o Espírito Santo é muito simples. O pecado contra o Espírito Santo é viver no pecado. E a qual ponto em que você possa enxergar aquele pecado como se fosse uma coisa normal na sua vida, como se fosse algo já normal. E isso é que é pecado contra o Espírito Santo. E a outra forma também de entendermos esse pecado é, se nós cometermos um pecado, o Espírito Santo está sempre pronto
para nos dizer que isso é pecado. E se nós também formos a ver os vídeos aqui lançados, que nós falamos acerca das obras do Espírito Santo e a função do Espírito Santo, nós aprendemos que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E não, quem provoca o arrependimento no ser humano é o Espírito Santo. Um ser humano assim, sozinho, ele não pode provocar o arrependimento, mas quem traz o arrependimento na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo trabalha de modo que ele possa nos dar o arrependimento, nós nos arrependemos, confessemos nossos pecados e sermos perdoados. Então, se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, nós não temos o arrependimento. E se nós não temos o arrependimento, nós não temos o que confessarmos a Deus. E se nós não vamos para confessar a Deus, então ali não há perdão de quem? Não há perdão de Deus. E prestem muita atenção. Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se retira nas nossas vidas. Como que isso ocorre? É assim, quando nós não obedecermos à voz do Espírito, não ouvirmos a voz do Espírito, o Espírito Santo, ele sai do nosso corpo. Ou seja, o Espírito Santo, ele sai de nós. E quando o Espírito Santo sai de nós, nós nos tornamos uma pessoa diferente. Uma pessoa sem amor, ou seja, uma pessoa que não consegue mais identificar se isso é pecado ou não. Então, passando também para o outro verso, nós vamos ver também que o pecado contra o Espírito Santo é negar a voz do Espírito Santo, é negar o próprio Espírito Santo. Isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos ler o livro de Éfesos 4, no verso 32. Nós vamos ouvir o que a Bíblia quer nos falar também a respeito deste pecado. Efésios 4, no verso 32. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E não estamos a ouvir que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Como nós entristecemos o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós vivemos na prática do pecado. Ou seja, quando nós continuamos a viver, a levar uma vida pecaminosa. Quando nós enxergamos, ou seja, quando nós ocultamos os nossos pecados e não confessamos esse pecado, vivemos a partir deste pecado, vivemos com esse pecado no nosso meio, no nosso dia a dia, aí é blasfêmia contra o Espírito Santo e não só também. É o quê? É entristecer o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Se nós recusarmos ouvir a voz do Espírito, se nós recusarmos obedecer o Espírito, se nós recusarmos abandonar o nosso pecado, então nós estamos a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E tome muito cuidado, porque esse Espírito Santo de Deus também se retira. Então passamos para o João 16, 8. Nós vamos ouvir o que o Espírito Santo faz. João 16, nós vamos ler o verso 8. O verso 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E nós estamos a ver que o Espírito, a sua função é de convencer o homem do pecado, do mundo e da justiça. Como convencer o homem? O Espírito Santo é quem produz o arrependimento dentro de nós. Quando nós pecamos, algumas vezes não levamos em conta, mas passando alguns minutos, nós ouvimos uma voz dentro de nós que nos diz que aquilo que nós fizemos é muito errado. E aquilo que nós fizemos não se deveria fazer. Então, esta é a voz do Espírito falando dentro de nós. E nós devemos obedecer a essa voz e nos colocar em pé de imediatamente orar a Deus, pedir a Deus o nosso perdão. E outra coisa também é o seguinte: quando nós vamos ver, eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós vamos ver os Salmos, né? Vamos ler os Salmos, vamos entender alguma coisa importante, um detalhe muito importante e muito importantíssimo. O Espírito Santo, ele se retira na nossa vida quando nós não ouvimos a sua voz. Veja o que a Bíblia diz no versos 11. Mas eu vou tomar a leitura aqui no verso 11. Diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, aqui o salmista, quando ele caiu no pecado, quando ele pecou, quando ele cometeu o adultério com Betseba, o salmista, o Davi, ele parou para pensar, ele viu
que ele tinha cometido o pecado, mas isso é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração, lhe trouxe o arrependimento. Então, quando Davi percebeu que ele pecou contra Deus, porque o Espírito Santo de Deus falou dentro dele, ele foi se ajoelhar e ele fez esta oração. A oração de Davi no Salmos 51, ele suplica a Deus a favor do seu perdão através do pecado que ele havia cometido com Betseba. Então Davi, ele fez essa oração. Ele disse: Senhor, perdoa os meus pecados e eu conheço as minhas transgressões. E o Senhor, eu lhe peço que não retires de mim o seu Santo Espírito. Por que Davi fez esta oração? Muito simples. Davi fez esta oração reconhecendo que se o Espírito Santo se retirasse no coração dele, ou seja, se o Espírito Santo se retirasse na vida dele, Davi não seria mais igual. E se nós formos a ver também, quando o Espírito Santo se retira na nossa vida, o espírito de demônio toma conta de nós, transforma a nossa vida. Passamos a ser pessoas muito diferentes. O outro exemplo também é do rei Saul. O rei Saul, ele cometeu um pecado, ele foi consultar os mortos. Ele foi ao curandeiro, aos feiticeiros, consultando os mortos a favor de um profeta que havia morrido. E quando o Espírito Santo trabalhou no coração do rei Saul, o rei Saul, ele não quis obedecer àquela voz. E o Espírito Santo trabalhou, e Saul não percebeu, ou seja, não se arrependeu, não tomou a decisão de mudar a sua vida. E Saul chegou ao ponto em que ele não ouvia mais a voz do Espírito, e o Espírito Santo de Deus se retirou na sua vida. Então, querido, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado imperdoável é não ouvir a voz de Deus, ou seja, não ouvirmos a voz do Espírito e continuarmos a viver no mesmo pecado. Isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se este vídeo te ajudou e se este vídeo conseguiu responder a sua dúvida, por favor, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, comente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui lançado. E eu vou voltar no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Então, um beijo e fique com Deus.